Pode acelerar. Empreendedores, empresários, obstinados por resultados, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pode Acelerar. Aqui comigo, um cara que para mim, assim, ele é um universo de sabedoria sobre negócios, mundo, comportamento. Eu sempre admirei muito ele e, na verdade, estou muito honrado de ter ele aqui. Seja muito bem-vindo, Walter Longo. Obrigado, Marcos. Eu é que agradeço o convite de estar aqui com você, porque, da mesma forma, é recíproca a admiração e eu acompanho, ainda aqui um pouco de longe, todo o sucesso seu, né? Nessa sua atividade e por isso fico muito grato de você me convidar para a gente estar aqui conversando hoje. Que legal. Uma curiosidade que você não sabe, Walter, eu estudei publicidade, né? Sim. Então, na época que eu estava na faculdade, você já estava lá no Aprendiz com o Justus. Exato. Né? Então, desde lá, eu admiro muito você, o Justus, sou publicitário de formação, estudei psicologia também. Então, vai para o meu caderninho de vitórias aqui, Walter Longo, no Pode Acelerar, né? Seja muito bem-vindo. Walter, como você sabe, o meu público aqui são empresários, assim. Então, o que é o primeiro puxão de orelha ou aquilo que você vê que as empresas, principalmente as pequenas e médias empresas, carecem tanto ou o empreendedor acaba tendo ali como gargalo, né? O que é um primeiro empurrão aí que você pode me ajudar a dar para os empresários? Marcos, evidentemente que existe dois tipos ou duas formas de você encarar o negócio de alguém. Você pode encarar pelas ferramentas ou pela chamada atividade da empresa e pode encarar pelo propósito, pela visão daquela empresa. Mas uma coisa que é verdade, hoje mais do que nunca, é que até pouco tempo atrás havia a chamada evolução dos 3 prós. E o que eram os 3 prós? Primeiro, você juntava um grupo de profissionais, daí o primeiro pró, não é? Essas pessoas, 2 sócios, 3 sócios, 4 sócios, 2 funcionários, monta a empresa, começa a tocar a empresa vai bem, não é? Cresce, fruto da luta diária de todos. Aí, de repente, lá na frente, as pessoas já não conseguem mais controlar nada, já estão perdendo o controle das coisas, já não sabem mais quem faz o quê. Aí você tem um segundo pró, que é a definição dos processos. Não é? E aí você organiza tudo, define cargos, funções, metodologia, processo. Então, essa é a segunda fase da evolução de uma empresa. E lá na frente, quando a empresa já está grande, mais robusta, normalmente você aí sentia falta de ter propósito. Ou seja, por que a empresa existe? Não é? O que sentiriam de falta se ela deixasse de existir? Qual é a missão da empresa? E foi sempre assim que as empresas cresceram. Cresceram com profissionais, depois desenvolveram processos e mais lá na frente desenvolviam um propósito. Não é? Se a gente pensar hoje, modernamente, frente às novas gerações, os millennials, a geração Z, esses 3 prós têm que ser invertido. Ou seja, a primeira coisa que alguém que quer empreender, que quer começar um novo negócio, que tem de definir é o propósito. Para que eu existo? Ou seja, a minha empresa é sem querer ou de propósito? É preciso definir isto logo de início. Depois de você definir o propósito, você define que processos podem acelerar esse propósito, que formato de operação, de logística, de administração, de gestão eu vou ter para levar avante este propósito. E o terceiro passo aí é que são os profissionais. Que profissional, de alguma maneira, respira do mesmo propósito, partilha das mesmas ideias, da mesma visão de mundo, para eu contratar e trazer para a minha equipe. Então, o que antes era profissionais, processos e propósito, agora é propósito, processos e profissionais. Houve quase que uma inversão. Eu fico muito feliz de ouvir você falando isso, Walter, que a gente defende muito isso dentro da imersão aceleradora empresarial. Você sabe que no Brasil as empresas começam não por oportunidade, mas por necessidade, né? Muitas delas. Sim, muitas. Então, o empreendedor ele começa ali a trabalhar, ele abre um supermercado, uma loja, um restaurante, um posto, começa a dar certo, né? Na força da luta diária.
e ele nunca para fazer uma reflexão estrutural sobre a razão de existir do negócio. E isso é tão empoderador. Fundamental. Por quê? Porque isso gera energia e orgulho nos sócios da empresa, gera energia e orgulho nos colaboradores. E eu falo, gera identidade com os clientes. Exato. Isso calça toda a estratégia, gera identificação. Tem até fundo de investimento hoje, que a gente, por exemplo, tem um fundo de investimento lá no Giants, onde a gente investe em startups. E se a gente não percebe, né, que aquele empreendedor está construindo aquela empresa de tecnologia com propósito. De propósito, adorei essa sua provocação, a gente fica menos propenso a investir, né? Então, isso não é balela, né? Não. Isso é uma obrigação hoje, mas infelizmente, como começa a maioria por necessidade, você não está vendo o propósito. Então, assim, mesmo que você tenha necessidade de empreender, parta do princípio que o propósito é que vai poder exponencializar o seu negócio. E se você não tiver propósito, vai haver um turnover gigantesco de funcionários, com isso você perde a história da empresa, o aprendizado da empresa sai pela porta da frente, né? Ou pela porta do fundo, depende. Não é? Os clientes não se engajam e não se transformam em advogados da sua empresa. Agora, quando você tem um propósito que nutre toda a cadeia dos gatekeepers, né? Aí tudo começa a fazer mais sentido para todo mundo. Então, eu sugiro que descobrir o propósito seja algo fundamental. Nosso propósito aqui no Grupo Acelerador, Walter, é acelerar o Brasil construindo empresas extraordinárias. Perfeito. E é incrível o quanto isso nutre a nossa equipe. Porque ao invés do Marcos chegar lá numa reunião com todos os colaboradores e falar assim, pessoal, vocês precisam me enriquecer. Quero dobrar o EBIT. Exatamente, quero dobrar o EBIT, eu quero mais dinheiro no meu bolso, né? Eu quero agora um barco, uma casa fora. O Marcos chega lá e fala, gente, nós precisamos mudar esse país. É isso aí. O Marcos tem um storytelling, né? Ele fala, o que mais gera criminalidade? A falta de oportunidade. Falta de oportunidade, a taxa de desemprego alta. Então, a gente tem uma missão de ajudar a gerar milhões de empregos. Essa então, visão, isso cria uma conexão muito grande. E até com os empresários, que é o nosso público. Parceiros. Então, muitas vezes, pela primeira vez, ao nos conhecer, né, ou ao ouvir esse podcast aqui, ele começa a tomar ali uma outra dimensão para o negócio dele. Eu até faço uma provocação, vê se você concorda. A empresa que acerta a mão no propósito, ela meio que vira uma ONG com fins lucrativos. E é muito mais legal trabalhar numa ONG do que numa empresa capitalista e mercenária. É isso mesmo. Você sabe que é muito interessante que é assim, nas guerras na Idade Média, sempre você vê um filme de época, tal, você vê que tinha um estandarte na frente dos guerreiros. E aquele estandarte ia bem alto e todos os guerreiros indo em direção à batalha ficavam olhando aquele estandarte e tinham o tempo inteiro a noção de por que estavam lutando. O propósito é o estandarte das empresas. Uau. Ou seja, é aquele estandarte que te relembra a razão de você existir o tempo inteiro. Se você tem duas pessoas empilhando tijolos e você pergunta para a primeira, o que você está fazendo? Eu estou empilhando tijolos. E você pergunta para do lado, o que você está fazendo? Ele fala, estou construindo uma catedral. Ambos estão fazendo a mesma função, mas um tem um senso de missão, de objetivo, de propósito completamente diferente. Você vai ver que este produz mais e melhor do que aquele que não tem essa visão clara do seu propósito. É porque o que está empilhando o tijolo, ele está trabalhando para pagar as contas no final do mês. Isso, exato. E o outro que está, né, construindo a catedral, está trabalhando porque se sente parte de algo maior. E eu vejo que as pessoas elas estão carentes de significado e as religiões estão perdendo força. Então a empresa ela pode ser um ambiente para criar significado na cabeça do colaborador. Sem dúvida, você sabe que... E outra coisa importante é que antigamente havia uma correlação entre você ser pequeno e ter propósitos pequenos e ser grande e ter propósitos grandes. E hoje essa correlação não existe mais. O mundo digital, o acesso à informação, permite que você seja uma empresa pequena e tenha grandes propósitos. Eu fui uma das primeiras turmas da Singularity University. A primeira coisa que você chegava lá que já te chocava é que eles falavam assim, bom, a tese que você vai fazer no final do curso é você vai desenvolver um negócio que afete a vida de 1 bilhão de pessoas. Então, você já tomava um choque. Como é que eu faço isso? Aí você via que era possível, que dá para você hoje fazer ou pensar grande. E o Pollock, que é um grande historiador,
ele fez um estudo durante muitos anos tentando analisar se pessoas passavam a ter uma visão grandiosa do seu país, do seu destino, porque o país era grande, ou, ao contrário, porque as pessoas tinham uma visão grandiosa, o país ficou grande. E fez esse estudo desde o Egito, passando por Grécia, Roma, grandes navegadores, Inglaterra, Estados Unidos, e sem exceção, uma visão grandiosa antecede uma realização grandiosa. Nações que pensavam grande ficaram grande. Ou seja, quando vamos dizer assim, a Grécia construiu o Partenon, não era a hegemonia helênica que conquistou depois, mas foi pensando grande que conquistou toda aquela hegemonia. Então, é fundamental pensar grande, porque pensar grande e pensar pequeno é igual, dá o mesmo trabalho, só que um te leva a realizações mais significativas, né? E, normalmente, a gente tem uma visão um pouco apequenada em função da estrutura. A estrutura é apenas o alicerce que você tem que ter, mas não pode deixar de pensar grande, porque se você pensar grande, dá o mesmo trabalho de pensar pequeno, mas você vai mais longe. E eu vou dar um exemplo só que ilustra isso. Eu sou consultor de muitas empresas, conselheiro de várias, né? Fala um pouquinho sobre você, Walter, para que o pessoal possa colocar na mesma página. Bom, ou fecha o raciocínio, desculpa, eu te atravessei um pouquinho. Não, imagina. Ou fecha o raciocínio e fala, escolhe a ordem. Então, escolhe a ordem. Eu sou conselheiro hoje de muitas empresas e consultor, e tenho empresa de consultoria que atendo também muitas outras organizações, e fica claro para mim uma coisa que é interessante. Se você hoje pensa que o ano que vem vai crescer 10% e põe isso no seu orçamento, o seu time mais você juntos chegam a 11 ou 9% de crescimento. Se você põe 35% de crescimento, você chega a 30% de crescimento. Ou seja, não chega àquele número que você pretendia, mas chega muito mais longe do que se você tivesse pensado em crescer só 10%. Então, é muito importante que a gente entenda que ousar, sem, no entanto, gastar por conta, porque isso é importante, né? E que com vários passos de averiguação se estamos indo na direção correta, mas a verdade é que sonhos grandes levam a grandes realizações, sonhos pequenos levam a pequenas realizações. Falando de mim agora, que você perguntou, eu fui uma pessoa que comecei a trabalhar com 18, 19 anos, trabalhando em vendas, morando sozinho em São Paulo, vendendo almoço para comprar o jantar, não é? Mas eu me dei muito bem na área de vendas porque descobri, ainda muito no início, que eu poderia vender por atacado, ou seja, eu comecei a fazer vendas através de palestras, onde eu reunia, então, se eu queria vender um título de sócio da ADVB, eu não ia falar com cada pessoa, eu fazia uma grande palestra sobre a importância do relacionamento em vendas e já vendia 30, 40, 50 associações, vamos dizer assim, para aquilo. Então, por causa disso, eu acabei, logo em seguida, após esse período de vendedor, vamos chamar assim, né, montando uma empresa de eventos, por causa dessa minha visão de palestrante. E nessa empresa de eventos fiquei bastante tempo, fizemos dezenas de eventos no Brasil, no exterior. Depois disso, acabei vendendo essa empresa junto com o meu sócio para uma grande editora. De lá para frente eu não podia competir com eles, então entrei na área de show business, então fui empresário de artistas, fiz grandes festivais de rock, de jazz no Brasil e em outras partes do mundo. E depois entrei em publicidade, onde fiquei 30 e poucos anos atuando em publicidade, né? Sócio do Roberto Justus em algumas, em outras funcionário de multinacional, ou seja, atuando na América Latina. E após esse período de publicidade, entrei como presidente da TV Abril, onde lançamos a TV a cabo pioneiramente no Brasil. Depois montei a minha empresa de marketing, de consultoria, de branding, onde eu fiquei muitos anos. Estou até hoje, porque essa empresa já tem 30 anos. Depois fui para a presidência do Grupo Abril. E quando saí da presidência do Grupo Abril, resolvi, recebi um monte de convite para ser conselheiro de empresa. Então, eu continuo com a minha empresa de consultoria de um lado. Nesse momento, sou conselheiro de 8 empresas, participo de 8 conselhos distintos. Sou também um investidor, um empreendedor digital em 4 ou 5 empresas de empreendimento digital. Sou palestrante, eu dou muita palestra por aí, né? Autor de livros, então eu tenho uma vida hoje muito múltipla. E é interessante
que quando eu comecei, você pular tanto de um lugar para o outro não era bonito no seu currículo. É muito interessante isso. Ou seja, eu fui uma pessoa que ficava em média 4, 5 anos em cada negócio, em cada empresa, em cada setor. Hoje eu vejo que foi um acerto, porque me deu uma visão gestáltica, abrangente, me colocou como agência, como mídia e ao mesmo tempo como cliente, portanto me colocou dos 3 lados do balcão e me deu essa capacidade empática de olhar o problema dele sob o olho dele, não sobre o meu olhar. Né? Então eu considero que hoje toda a minha experiência acumulada acabou me ajudando, apesar de teoricamente não ter feito um currículo que naquela época era o desejável, que era a permanência. Tipo 30 anos no mesmo lugar. Né? Isso, que era uma coisa importante na época. Né? Mas eu vejo que você fez ciclos de carreira, né? Era 4, 5 anos. Porque eu recomendo para as empresas. Você trouxe um novo gestor ou um novo colaborador, eu acho que tem que ter intenção entre as duas partes de ter pelo menos um ciclo de 3 a 5 anos. É isso mesmo. Porque menos que isso, eu acho que a relação é perde-perde. Acho que o gestor ele não consegue talvez colocar algo incrível dentro da empresa, imprimir a marca dele, participar de um crescimento consistente. Logo, ele não tem um case, cada vez mais as empresas querem case, não querem currículo. E a empresa, ela passa a ter um retorno maior com aquele colaborador ou gestor, mas no médio prazo, né? Às vezes os 3, 6 primeiros meses do primeiro ano. Investimento na pessoa. Exatamente, eu falo, né? No começo o funcionário ele dá muito trabalho, pouco resultado, para depois de um ano inverter o jogo. Mas sabe, Marcos, eu vou falar algo polêmico agora. Manda ver, na hora. Que é Adoro. O seguinte, que é o seguinte, houve uma mudança radical da relação entre empresa, empregado, empresa, colaborador, dono, funcionário. Houve uma ruptura do senso de missão e fidelidade. Total. Ou seja, antigamente eu entrava na Volkswagen e eu ficava... A minha visão, eu podia até sair, mas a minha visão é ficar 30 anos na Volkswagen e me aposentar na Volkswagen. Né? Depois a gente começou a pensar, não, ciclos, eu vou ficar tanto tempo naquela empresa, vou fazer carreira... E a empresa tinha uma atitude paternalista com seus colaboradores. Porque como a pessoa ia ficar muito tempo, dava curso de inglês, pagava o MBA... treinava aquela pessoa, não é? A gente tinha essa relação de fidelidade mútua. Mas havia também uma paternalização da relação. Eu dependia da empresa. Eu olhava de baixo para cima aquela organização. Não é? O que aconteceu mais recentemente? Uma onda gigantesca de fusões, aquisições, mergers, acquisitions. Ou seja, hoje eu estou numa empresa, uma empresa tem outro dono, tem outra empresa que se associou, que se aliou, não é? E do meu lado também, eu como pessoa física, profissional, também acabo tendo muito mais oportunidades de negócio, de empreender ou de mudar de emprego do que eu tinha antes. As coisas eram muito mais estáveis, tá certo? Nós estamos num mundo efêmero hoje. Dentro desta efemeridade, a primeira coisa que deve acontecer e já está acontecendo é que cada um de nós hoje é dono do nosso destino. Ou seja, quem tem que investir no meu capital intelectual sou eu e não a empresa. Existem empresas que ainda estão com a visão paternalista de ficar investindo no funcionário e depois revoltadíssimas quando ele vai embora. Nós temos que entender que eu hoje, como profissional, seja montando uma carreira de empreendedor, seja como intraempreendedor dentro de uma empresa ou como executivo, eu tenho 2 tipos de capital. Eu tenho um capital financeiro e um capital intelectual. O capital financeiro eu deposito num banco e esse banco remunera meu capital financeiro com juros, correção monetária, o que for. Do outro lado, eu vou investir esse meu capital intelectual numa empresa. E aquela empresa vai remunerar esse capital intelectual com salário, bônus, com um bom ambiente de trabalho, com novos desafios, com um propósito que faça sentido. Tem várias formas de você remunerar o capital intelectual. Então, se por acaso eu sinto que o meu capital intelectual está prescindindo de um curso de inglês, eu tenho que pagar o meu curso de inglês. Ao ter o inglês fluente, eu aumentei meu capital intelectual. E aquela empresa tem que reconhecer isso, ou eu vou tirar o capital intelectual daquela empresa e depositar em outra empresa. Ou seja, passou a ser uma relação entre iguais, onde eu empresto meu capital intelectual para aquela empresa remunera meu capital intelectual, e se ela remunerar adequadamente, eu vou ficar lá 10 anos, não tem problema.
O que não pode é achar que a empresa deve alguma coisa para mim ou que eu devo alguma coisa para a empresa. Ninguém deve nada para ninguém. É uma relação entre iguais. Eu não olho mais de baixo para cima aquele logotipo, eu olho na mesma altura e eu sou empreendedor de mim mesmo. Ou seja, daqui para frente, nós vamos esculpir-nos a nós mesmos. Nós somos donos do nosso destino. E mesmo que eu trabalhe como executivo dentro de uma organização, eu tenho que ter uma visão de que eu sou um empreendedor, que estou depositando o meu capital intelectual naquela empresa e que a remuneração tem que ser adequada ao capital que eu depositei, como um banco faz quando eu deposito dinheiro. Agora, também como dinheiro, meu capital intelectual sofre um processo de erosão e de inflação. Ele vai se deteriorando, porque tudo muda o tempo inteiro. Então, o que cabe a nós? O lifelong learning. Aprender o tempo inteiro. Porque se você não investe no seu capital intelectual, ele vai valendo menos a cada dia. Concordo em gênero, número e grau, Walter. Uma curiosidade sobre a nossa empresa, que no manual de cultura e na chegada da empresa, a gente fala para os colaboradores assim, ó, bem-vindo à sua própria empresa. É isso. A gente quer muito instalar essa cultura de dono, porque eu acho que a pessoa é dona da carreira, dona da vida, dona das escolhas. No nosso grito de guerra, a gente pergunta o que nós somos, aí o time responde assim, né? Intraempreendedores, empreendedores. E eu até falo, gente, eu não quero empregado, eu quero gente que empreende, gente que quando erra, levanta, chacoalha a poeira e vai, né? E cada vez mais eu vejo isso e defendo isso. Perfeito. Empresas querendo pessoas que vão fazer a diferença durante um determinado período, um ciclo, e se a relação deixar de ser ganha-ganha em qualquer uma das pontas, cada um segue seu caminho. E numa visão de ecossistema, uma pessoa não deve ficar no mesmo cargo e na mesma função mais de 5 anos, mas ela pode continuar no mesmo ecossistema o resto da vida. Perfeito. Tá certo? Sai de uma empresa, vai para outra. De um núcleo para outro. Por isso que eu falo, às vezes, quando você perde ali um talento e ele vira seu concorrente, é porque você não criou, às vezes, uma oportunidade no seu ecossistema de negócios, né? Um novo canal de vendas. Eu sou varejo, faço e-commerce, bota aquele cara talentoso para empreender aquilo ali. Ou, enfim, vou franquear o meu negócio e aí esse cara vai virar meu franqueado. Eu acho que cabe, né, o maestro da construção do negócio expandindo para essa questão do ecossistema para ter oportunidade de carreira. E o que cria o bonding, a ligação, é aquilo que falamos antes do propósito. Se continuarmos com um propósito compensador, vibrante, aquela pessoa vai gravitar dentro do ecossistema, mas imbuído daquele mesmo propósito, que é o seu propósito de vida. Ou seja, nós temos que entender que legado não é o que você deixa para as pessoas, é o que você deixa nas pessoas. Isso é que é legado. E a empresa deixa legado em cada um dos seus funcionários, colaboradores ou intraempreendedores, se ela tiver um propósito genuíno e construir esse propósito junto com o time. Vamos falar de ecossistema, Walter. O que é ecossistema, né? E você pode dar um ou outro exemplo, que aí eu falar disso aí, porque muitos empresários, às vezes, eles têm uma tese, né? E é um dilema, né? Eu até vou embutir isso na pergunta, que é assim: tô com o meu modelo de negócio, que eu acertei a mão, não importa se é um e-commerce, uma empresa de serviço, varejo, enfim. E aí, devo criar outro negócio ou não, né? Certo. Será que é uma boa ideia criar um novo negócio? Só existe ecossistema com vários negócios ou não? Qual a sua visão nessa seara aí? Olha, então, primeira coisa importante é o seguinte: houve uma mudança do mantra corporativo nos últimos 20 ou 30 anos. No ano 2000, o que a gente discutia nas empresas, no comando das empresas ou nos conselhos, era what business are we in? Qual é o nosso negócio? E às vezes eu chegava numa empresa, vamos dar um exemplo, de seguro-saúde, e falava, gente, que tal nós nos associarmos a uma academia de ginástica? Né? Porque tem tudo a ver com saúde. A resposta que vinha era, mas Walter, qual é o nosso negócio? Qual é o foco nosso? Nosso negócio é seguro-saúde, não tem nada a ver com exercício, ginástica, né? E aquela ideia, então, era esquecida porque o importante no ano 2000 era o foco e ser cada vez mais especialista e focado. No ano 2010, esse mantra corporativo não era mais what business are we in, qual é o nosso negócio, mas what problems are we solving, que problemas nós estamos resolvendo dos nossos clientes.
E aí é que a gente começou a falar quais são as dores dos nossos clientes, né? Foi nesse momento que a gente começou a falar isso. Ali já era mais abrangente, porque para resolver a dor, às vezes, de um cliente, você talvez tenha que abrir mais o leque de atividades que complementam o seu negócio, o seu foco inicial. Pois bem, de 2020 para cá, houve uma nova migração do mantra corporativo. Não é mais what business are we in, qual é o nosso negócio, nem what problems are we solving, que problema nós estamos resolvendo, e sim what dreams are we fulfilling, que sonhos nós estamos realizando dos nossos clientes. E na hora em que este novo mantra passou a ser, vamos dizer assim, a direção corporativa, surge o modelo de ecossistema com essa capacidade de realizar o sonho dos nossos clientes. Então, uma empresa de revestimento cerâmico, ela não vende cerâmica, ela vende home design. E se para realizar o sonho do cliente, ela tem que montar uma instaladora disso, é isso que ela tem que fazer. E se ela depois tem que ter toda uma área de distribuição de metais sanitários para fazer frente ou para complementar o trabalho do revestimento cerâmico, ela tem que entrar nesse negócio também. Ou seja, a gente tem que entender que daqui para frente nós somos client-centric. É o sonho do cliente que faz com que a gente monte os negócios ao redor dele. Então, vou dar um exemplo apenas. A Virgin, não é? Era uma enorme cadeia de lojas de CD do Richard Branson na Inglaterra e depois internacional no mundo inteiro. Só que o Richard Branson entendeu que ele não vendia CD, ele vendia entretenimento. Então, na hora em que eu entendo que não vendo CD, o que eu vendo é entretenimento, eu posso ter uma empresa de shows. E começou a desenvolver grandes festivais. Já que eu tenho uma empresa de shows, eu preciso que as pessoas fiquem em algum lugar para assistir ao show. E tem a cadeia Virgin de hotéis. Já que as pessoas estão indo de um lugar para o outro para assistir os shows, eu preciso de uma companhia aérea. E monta a cadeia Virgin Atlantic. Já que as pessoas estão indo para lá e o show é à noite, durante o dia, a cadeia Virgin de spas. Então, foi sendo criado embaixo da visão Virgin um ecossistema de negócios, porque alguém teve uma visão de que não era uma loja de CD, e sim uma empresa que vendia entretenimento. Se ele tivesse achado que era uma empresa de loja de CDs, ele já teria morrido como empresa. É muito importante que num mundo exponencial como o nosso, a gente tenha esta visão que dá origem a essa visão ecossistêmica. Uma agência de turismo vende passagem, é verdade. Mas, além de passagem, as pessoas precisam do hotel, precisam da locação do carro, precisam do câmbio. E muitas vezes precisa de um organizador de eventos. E já que tem um organizador de eventos, precisa de uma empresa que forneça recepcionistas, guarda, segurança. E também, por que não, uma área que alugue geradores, caso falte luz. E você vai vendo que, de repente, aquela empresa que vendia passagens cria um ecossistema, porque o objetivo é what dreams are we fulfilling? Que sonhos nós... Eu não vendo passagens, eu realizo o sonho de uma empresa de fazer uma excepcional convenção. E para isso é uma enorme quantidade de negócios que gravitam em torno. Então, depois de pensar assim, aí você tem que, primeiro, entender que algumas coisas você vai ser dono, outras você vai ser sócio, outras você vai ser só aliado. Não importa. Para o cliente final, tanto faz a sua propriedade. Segundo, que todas essas empresas, que às vezes são de outros donos ou têm outros sócios, precisam interoperar, mas têm a sua independência. Então precisa ter um sistema de remuneração cruzada que incentive todo mundo a vender todo mundo. Onde aquela empresa de gerador, no fundo, vai descobrir uma empresa que faz convenções e vai oferecer à empresa do ecossistema dela que organiza convenções para aquela empresa para quem ela está alugando o gerador. E a empresa que fornece recepcionistas vai fazer a mesma coisa. E na hora que todo mundo faz isso, motivado por uma interoperabilidade, por uma remuneração cruzada, aquilo explode em crescimento. Legal. E eu pude perceber uma característica comum nos exemplos que você trouxe, que é algo que eu acredito e que faz parte do ecossistema do Grupo Acelerador que a gente está construindo aqui.
que é você pensar bem o cliente no centro. E uma tese que eu tenho é assim, né? Toda venda cria necessidade de novas vendas. É isso. Então eu fui lá e eduquei o empresário, por exemplo, sobre melhorar a gestão da empresa, trabalhar melhor a liderança, a arquitetura organizacional. Com isso ele precisa recrutar novos e melhores profissionais. Você pode ter uma empresa de headhunter. Então eu posso ter uma empresa de headhunting aqui no ecossistema que a gente tem. Uma que faz contabilidade, exato. A outra que faz, e assim vai. Então você precisa pensar, né, nessa complementariedade da jornada do cliente. E eu acho que talvez isso é um dos next steps, ou um dos grandes próximos passos que muitos empresários vão ter que viver. Sair da visão de que eu tenho uma empresa e passar a ter uma visão de que eu tenho um ecossistema, né? Eu tenho agora um guarda-chuva. Então, ou eu crio um ecossistema, ou eu entro e participo do ecossistema que já existe de alguém. Um ou outro. Ou eu me que não pode exato. Das 7 maiores empresas do mundo, 6 se transformaram em ecossistema. E as empresas que não se transformarem em ecossistema, a Apple é um ecossistema. Ela criou o iTunes, criou o App Store, onde milhões de empresas trabalham criando coisas para o sistema, o ecossistema Apple. Enquanto isso, a Sony é uma empresa fabulosa, uma empresa que tinha aparelhos eletrônicos de alta qualidade, que tinha a Columbia Pictures que produzia filmes, que tinha a Sony Ericsson que fazia celular, que tinha a área de games que eles têm, que é uma área muito grande de games, que tinha a área dos canais Sony, que tem a Sony Music, mas criou um arquipélago em vez de um ecossistema. Cada empresa com seu objetivo, cada empresa vendendo só o que fazia, cada empresa focada no seu negócio e eu diria que reduziu sua importância na poeira da história por não pensar como ecossistema e sim como um arquipélago de empresas, cada um por si e Deus para todos. Que o ponto é isso, né? Esses sistemas de incentivos e essa correlação e essa clareza para os membros do ecossistema. E o propósito por trás, unindo calçando tudo. Excelente, sensacional. Walter, vamos fazer um bate-bola aqui. Eu vou falar uma palavra-chave em relação ao mundo das empresas e aí você traz uma resposta sintetizada sobre aquilo. Cultura. Cultura organizacional é uma das coisas mais importantes para uma organização e, infelizmente, o home working está destruindo a cultura corporativa e isso nós precisamos revisar em breve. Uau! Ou seja, o home office cria suas dificuldades ali em relação à cultura. No home office nós estamos cada vez mais produtivos, cada vez menos criativos e isso tem um preço que nós vamos pagar muito em breve. E a cultura, para mim, é como se fosse a alma da empresa, né? E vendo a empresa como uma pessoa, como é que uma empresa ou uma pessoa não vai ter alma, né? E eu acho que tem uma grande oportunidade aí. Poucas empresas trabalham o que eu chamo de construção consciente da cultura. A cultura acaba sendo construída de uma forma muito aleatória, intuitiva, porque as pequenas e médias empresas acham que muita coisa é coisa de empresa grande. E não é. Ao contrário. Dá para usar, ao contrário. Ainda mais numa época que a gente tem tecnologia e acessibilidade tão fácil. Quanto menor a empresa, mais a cultura é fundamental e mais fácil de ser implementada. Perfeito. Muito melhor você trabalhar a cultura de quem está com 5 do que com quem está com 50 anos de empresa e 500 funcionários. Próximo tema, liderança. Liderança. O Brasil tem um problema de formação de líderes. O Brasil prescinde de líderes. Nós estamos formando pessoas nas universidades para resolver problemas. Quando o líder não é a pessoa que resolve os problemas, ela cria problemas, ela gera desafios e depois lidera seu pessoal na busca da solução daquele problema. Então, nós estamos lotados de bons executivos que resolvem problemas, que chegam de manhã na sua organização, tem a caixa de entrada cheia e a caixa de saída vazia na sua escrivaninha, se eu pudesse fazer uma metáfora antiga. Eles processam aquilo tudo com competência e no fim do dia a caixa de saída está cheia. Mas a pergunta que fica é, quem enche a caixa de entrada? Esse é o líder e esse tipo de gente hoje está muito rara da gente encontrar. Eu diria que liderança é a competência que os empresários mais carecem, porque eles olham muito só para o cliente externo, falta olhar para o cliente interno. Eu tenho essa visão assim, de que a razão de existir da empresa é o cliente, mas a gente tem 2 tipos de clientes, né? O cliente interno e o cliente externo. Aí vou trazer até aqui um ponto provocativo, né?
Tem o mais importante, o interno ou o externo, na sua opinião? Não há um grau de importância, mas há um grau de, eu diria, de compromisso mútuo. Até pouco tempo atrás, a gente podia ter uma forma de olhar para dentro completamente diferente de olhar para fora. O mundo digital acabou com isso. Hoje, o que você faz dentro da empresa vaza para fora, e todos os clientes se transformaram também em mídia e hoje reverberam aquilo que sentem sobre a sua marca. Então, você vai ter que trabalhar de alguma maneira coordenando esses dois esforços. É evidente que empresas como, por exemplo, uma Avon, tem não apenas o público interno e o público externo, mas também os intermediários, que são milhões de revendedoras. Então, cada empresa tem uma necessidade, uma importância distinta do seu público, mas não dá para dizer assim, o interno é mais relevante que o externo. São igualmente relevantes e exigem uma visão complementar e sinérgica. Perfeito. Seria como perguntar, né? Qual asa do avião é mais importante? Isso. Né? Direita... Qual braço direito ou esquerdo seu é isso? Perfeito, perfeito. Próxima temática aqui, vendas, Walter. Vendas é uma atitude e não uma profissão. Eu acredito que hoje as pessoas estão cada vez menos preparadas para vender, porque estão com repertório reduzido e baixa capacidade de verbalização ou de oralidade. Existem, inclusive, estudos chamados economia da oralidade, onde a gente vê que há uma grande perda de resultados do PIB de um país pela baixa oralidade do seu povo. Porque quantas coisas não são vendidas por alguém não ter a capacidade de convencer outras daquela necessidade? Quantos carros que não são vendidos, quantos pais que não convencem seus filhos a fazer alguma coisa, quantos políticos não são capazes de mover a nação no caminho correto por falta dessa economia da oralidade, né? Vários pontos do PIB caem em função da baixa oralidade. Os Estados Unidos têm um povo com uma alta dose de oralidade. Eu não estou falando de oratória, que é outra coisa. Eu estou falando da capacidade de se expressar e de convencer alguém das suas ideias, do seu propósito ou do seu produto que você quer vender. Então, vender é uma atitude que a gente tem que ter na educação dos filhos, na relação com a esposa, no trabalho, na escola, na faculdade, ao ensinar pessoas. Nada, por exemplo, é mais vendas do que ensinar. Pessoas, você não ensina, as pessoas é que aprendem. E elas só vão aprender se elas quiserem aprender. Elas só vão querer aprender se você vender a ideia e a relevância do ensinar. Então, vendas é algo que é uma matéria-prima básica da relação humana. E a gente, às vezes, deprecia a área de vendas, né, achando que é normalmente o ato de convencer pessoas a comprar algo que não precisam, convencer pessoas a pagar mais caro por algo. Isso não é vendas, assim como também dizer isso é marketing, também não é marketing. Nós estamos usando as palavras de maneira pejorativa. Vender é, antes de tudo, um processo de criar necessidades ou atender necessidades para um mundo melhor. Às vezes você não sabe o que aquilo muda a sua vida, mas se eu sou capaz de vender para você, aquilo vai melhorar a sua vida, não é? Então, é um ato divino, eu acho. É um ato de melhorar o mundo através das vendas. Porque não é só que gera dinheiro ou gera imposto, gera conforto, gera educação, gera uma sociedade mais próspera e mais feliz. Vender é muito servir, né? É uma atitude de servir e é uma das atitudes mais belas e talvez a mais mal interpretada quando a gente fala do ambiente corporativo. Tem um certo viés pejorativo. Mas é bonito, é belo. Não é belo, não. É nobre. É nobre, exato. Eu acho que dignifica. Vender é nobre. Porque é o que eu falo. Por que eu vendo com muito conforto tudo aquilo que eu tenho para vender? Porque se eu não vender, se eu não der o meu melhor para te vender, eu vou estar sendo egoísta. Eu sei que eu tenho algo para entregar para você. Né? Então, mesmo. Eu acho que é uma expressão até de altruísmo, desde que, é claro, você ter um bom produto e algo que cumpra a promessa. Né? É que se você não tem um bom produto, aí o problema não é vendas.
É o produto. Exato, é um passo antes, né? Exato, é um passo antes. E vendas, para mim, é que nem o oxigênio para o ser humano. É o requisito 1. Tem coisas no sistema de um ser humano que dá para você parar de funcionar um pouquinho ou parar de entrar, né? Então, dá para ficar sem comer 1 dia, 2 dias. Claro. Agora, sem respirar, você não fica nem 5 minutos. Então, é muito o pulmão, assim. Vendas, eu acho que toda empresa tem que ter cultura, tem que ter hábito de venda, é um ponto aí crucial, né? Nosso próximo tema aqui é inovação. Inovação, as pessoas confundem como sinônimo de tecnologia hoje, né? Porque parece que inovação é tecnologia. Não. Inovação é fazer de um jeito diferente aquilo que os outros fazem igual. Isso é inovação. É muito mais simples do que tecnologia. Ou seja, inovação é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. É muito mais um jeito como você vê um mundo e se vê nesse mundo do que grandes investimentos em algoritmos ou inteligência artificial. E às vezes esse fazer diferente, Walter, é juntar coisas que já existem, né? Reinventar. Eu lembro de uma empresa que participou do Acelerador Empresarial agora, que eles fizeram um conceito de pizza bar. Então, é uma pizzaria que tem drinks, você vai tomando os drinks, tem música, tem DJ e você vai comendo pizza. E aí eles estão franqueando o negócio. Não tem nada novo ali, né? Nada. Criatividade é muito combinatividade. É isso mesmo. E, enfim, eu acho que você foi muito certeiro. Às vezes a gente pensa que inovação é algo da NASA, é tecnologia, é algo da Apple. Exato. E às vezes uma forma completamente diferente de dar um bom dia para o seu cliente, que ele sente um valor incrível no atendimento, como ele nunca sentiu em outra experiência, é inovação também. E você sabe, Marco, que é muito interessante entender o seguinte: empresas daqui para frente não morrem por fazer coisa errada, elas vão morrer por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Uau! É isso que está matando as organizações daqui para frente. Portanto, inovação é uma matéria-prima básica daqui para frente. Mas não necessariamente inovar signifique grandes investimentos em tecnologia. É uma das formas de inovar, é evidente. Mas você pode inovar na forma de remunerar seus funcionários, na forma de dividir seu propósito, na forma de se relacionar com seus clientes, na forma de atender as pessoas no telefone. Você pode inovar em tudo. Este germe da inovação você tem que inocular dentro da sua organização. Total. Mas para que isto ocorra, é fundamental que as empresas aceitem errar. E aí é que está o maior problema hoje das organizações. As organizações estão imbuídas da vontade de inovar, mas estão castigando, penalizando o erro. Não há inovação sem erro. E a gente não deve nem considerar erro um erro. A gente deve dizer que tem vezes que a gente acerta e tem vezes que a gente aprende. A gente tem que entender que erro é um investimento em aprendizagem. Se você conseguir inocular no seu público interno esta visão, que se é para errar, erra rápido, aprenda rápido e vamos em frente, todo mundo vai se tornar um agente inovador. Se você, por alguma razão, penalizar, criticar o erro e demorar muito para vamos dizer assim, recuperar aquele erro, aí fatalmente você vai ter uma organização acovardada que vai estar muito mais preocupada em protecting assets than assets, ou seja, preocupada em proteger o próprio rabo do que o patrimônio da organização. E aí você tem uma organização que está fadada a não crescer ou até a decrescer, não crescer na velocidade que deveria ou até a decrescer em função de que nós estamos hoje com uma visão dicotômica entre governança e inovação. Parece que a governança e aquela necessidade de evitar o erro limita a inovação. Quando não deveria ser um limitador da inovação, né? O que eu vejo que ajuda muito as pequenas e médias empresas serem mais inovadoras, isso acontece no nosso caso aqui, é o senso de melhoria contínua. É até um dos nossos valores. Porque quando você tem ali no drive, no dia a dia das pessoas, vamos melhorar, vamos apertar um parafuso, vamos evoluir esse sistema, vamos com uma infraestrutura melhor, vamos melhorar o produto, né? Então esse senso, essa vontade de melhorar acaba te fazendo ser mais inovador e buscando formas, né, simples, fáceis, se você tem menos caixa, ou mais robustas e tecnológicas de estar melhorando cada vez mais. Você sabe que em 2007, quando Steve Jobs lançou o iPhone, não é? Naquele momento houve uma cisão mental entre hardware e software.
Ou seja, já existia muitas coisas de hardware e software, mas para os leigos, para o cidadão comum, não é? A gente notou que daquele ponto em diante havia uma grande mudança da nossa relação com, por exemplo, eletrodomésticos. Eu vou dar esse exemplo porque eu gosto de exemplos singelos. Se eu compro um aspirador de pó, eu já sei o que esperar dele nos próximos 15 anos. Se eu compro uma geladeira, eu sei o que ela vai me servir nos próximos 15 anos. Né? De repente, um celular, que quando eu comprava antes do iPhone, eu já sabia o que ele ia fazer para mim nos próximos 5, 6, 7 anos, eu de repente vejo que no dia seguinte eu baixei um aplicativo ou um software e ele começou a me ensinar inglês. Aí eu baixei outro aplicativo e ele descobria a música que estava tocando no ambiente. Aí eu baixava outro aplicativo e ele descobria a bússola, se eu estava para lado norte ou lado sul. Ou seja, foi a primeira vez quando o público em geral percebeu o conceito de upgrade, que não era um conceito presente em gestão organizacional. Daqui para frente, desde 2007, as empresas têm que pensar de forma a gerar upgrade constante. Tem que entender que você tem que lançar um produto quando ele estiver good enough ou suficientemente bom e depois um programa e um processo de melhoria constante que gere o iPhone 2, o 3, o 4, o 5. Ou seja, quando o Steve Jobs fez o iPhone, ele sabia que a bateria durava pouco, que a tela não era boa, que tinha um problema de periféricos, que a iTunes ainda era apenas um sonho, mas ele estava good enough ou suficientemente bom para mudar a história do celular no mundo. Então, a gente tem que ter essa noção num mundo cada vez mais rápido e efêmero. Tem um momento que aquele produto está bom o suficiente. Ou que aquela empresa está boa o suficiente. Parta do princípio que está na hora de lançar, mas não na hora de parar. É aí que ela começa a evoluir e pensa dessa forma, que sempre eu vou colocar um upgrade no meu negócio, no meu produto, na minha empresa, para ela sempre trazer novos truques para um cachorro velho, fazendo com que aquele cachorro continue querido na família. E esse estilo de dar um passo sem estar perfeito, mas minimamente bem feito. Suficientemente bom, não suficientemente ruim, né? Exatamente, né? Porque aquela história, né? Feito é melhor que perfeito, mas não pode ser mal feito, né? Não pode ser mal feito, e é para tudo. Às vezes eu vejo a empresa, por exemplo, assim, ela trava e congela, porque, se eu vou implantar um setor de RH, eu quero algo perfeito. Ou se eu vou começar uma área de pré-vendas ou prospecção ou um e-commerce. Exato. E aí a gente não dá os passos necessários. Nós temos hoje uma sociedade mais travada. Eu vou dar um exemplo de pessoas. Tem um monte de gente que chega para mim e fala assim: Walter, eu queria que você me ajudasse a tirar do papel. Aí você pergunta assim, mas você já pôs no papel? Não, não pus. Então, como é que eu vou te ajudar a tirar? Você nem está no papel ainda. Você não pôs no papel. É como se as pessoas esperassem que de fora aconteça um milagre. Não é assim que funcionam as coisas. Ou seja, infelizmente, houve nas novas gerações uma perda de referência da relação que sempre existiu entre esforço e recompensa. Isso era uma coisa que sempre existiu na minha geração, mais do que na sua, que era assim, a determinado esforço corresponde uma recompensa. De repente a gente partiu do princípio, não sei se pela capa da revista Exame, que todo dia apresenta um cara milionário, que você vai pegar um aplicativo, lançar e ficar milionário. Ou vai ter um unicórnio por... Não é assim que funciona a vida. A vida exige colocar no papel, tirar do papel, colocar no papel de novo. É um constante melhorar e um constante inovar. Havia momentos nas nossas empresas, estou falando há muito tempo atrás, quando a gente falava assim, gente, é momento da gente agora gerar um período de mudança nessa empresa. Não existe mais isso. Mudança é o único estado permanente. Eu sei que mudança incomoda, que mudança dói, que a única empresa que gosta de mudança é a Graneiro, que o resto odeia mudança, mas tem que mudar o tempo inteiro. Né? Afinal, sempre eu falo que o mantra das empresas tem a ver com acreditar que sempre dá para melhorar, né? É isso. Eu tô aqui, galera, com um dos livros do Walter, que é Vítimas do Critério, né? Que ele carinhosamente trouxe. Muito obrigado, viu, querido? E aí eu quero usar aqui a capa do livro como um gancho, né? Que é Como Tomar Decisões no Mundo em Transformação. Às vezes, quando eu viajo, e aí eu faço meu check-in lá no hotel,
e pergunta assim, qual que é a sua profissão? Às vezes eu brinco respondendo assim, Walter, eu sou tomador de decisão. Certo. Talvez uma das matérias brutas ali, né, um dos inputs que os empresários mais usam no dia a dia é tomar decisões, né? Então vamos navegar nisso aqui, né? Tá bom. Como tomar boas decisões ou como deixar de ser vítima dos critérios errados, né? Olha, o livro ele trata desse problema hoje e não tratou há 10 ou 20 anos atrás, porque hoje nós tomamos 25 vezes mais decisões do que na década de 80. Ou seja, nós estamos tomando uma enxurrada de decisões, seja na organização, seja na nossa vida. Vou dar um exemplo. Antigamente, eu tomava o café que vinha no bule. Agora, Restreto, Ligeiro, Carioca, Pingado, a Nespresso oferece 120 tipos de café. Antigamente, eu assistia o filme que a Globo colocava no ar, sábado às 8 da noite, ou às 10 da noite. Hoje não. Eu tenho Amazon Prime, eu tenho Netflix, eu tenho Apple TV e eu posso escolher entre milhões de filmes o filme que eu quero assistir. Não é? Antigamente, todo mundo comia a comida que a mãe punha na mesa. Agora não, o filho é vegano, a filha é lactose free, o pai é sugar free, ou seja, cada um tem o seu menu, define o seu menu. Cada um tem o seu free ali, né? Seu free, e cabe à dona de casa se transformar numa chief home officer para tentar organizar o estoque, né, daquela empresa, daquela casa. Então, é assim, antigamente eu tinha meia dúzia de jornais e 4 ou 5 canais para buscar informação. Hoje eu tenho 70 trilhões de páginas de web. Então, eu poderia passar o dia aqui falando para você outros exemplos, né, de como hoje nós temos muito mais decisões. Havia 2 tipos de classe no avião, classe econômica e primeira classe. Agora existem 6 classes econômicas. Tem a econômica, econômica plus, a economic comfort, e você tem que decidir nessa enxurrada de decisões. E assim vai. Então, claro que quanto mais você decide, mais é difícil, porque o cérebro entra em agonia para tomar decisões. O cérebro busca incessantemente economizar energia. Isso é desde os tempos ancestrais, quando a digestão, antes da invenção do fogo, consumia 70% da energia do corpo. Então você era obrigado a pensar rápido para fugir do bicho, da caverna, tá certo? E não tinha que pensar muito. Então, assim, esta razão da economia que o cérebro tenta fazer de energia faz com que a gente sofra para tomar decisão. A gente não percebe, mas está em estresse, está sofrendo. Dono e dona de empresa, tem dia que eu mesmo falo assim, caramba, tem que decidir isso, deixa para amanhã, deixa para depois. Isso. Exato, essa sensação de tudo eu, né? É uma sensação. Então, nós estamos tomando decisões cada vez mais. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema, estamos cada vez mais com fuga de atenção e de foco. O mundo digital faz com que a gente esteja constantemente sendo atraído por sinais, alertas. Você abre o WhatsApp e é uma dosezinha de dopamina. Você vê o Instagram. Isso. E por causa disso, você tem uma dificuldade maior, porque decisões, principalmente as decisões melhores, exigem uma certa dose de introspecção, de foco, de atenção, e nós estamos cada vez mais desatentos. Terceiro, estamos cada vez mais influenciados por nossos vieses cognitivos. O que são vieses cognitivos? São atalhos que o cérebro usa para tomar decisões ou para chegar a conclusões. Esses vieses cognitivos, Marcos, são 180. Uau! Eu, no livro, analiso apenas 10 dos 180. Você pode dar alguns exemplos? Vou dar um exemplo, é assim, o viés da confirmação. Nós sentimos um prazer muito maior quando eu recebo uma informação que vai ao encontro das minhas crenças do que quando vai de encontro a elas. É um prazer que eu sinto. Sem querer, é como se houvesse uma injeção de hormônio do prazer. É tipo assim, poxa, eu tinha razão. Eu tinha razão. Isso dá um prazer. É sedutor, né, Walter? Ao ter esse prazer, o que os algoritmos no mundo digital perceberam? Que eles sabem o que você gosta ou não gosta, se você é contra um ou a favor do outro, ele te joga cada vez mais coisas que confirmam a sua tese. Se você não gosta do Trump, vê um monte de notícia contra o Trump. Você vai ficando cada vez mais tendencioso. Aí você gera o tribalismo, que fica cada vez mais exacerbado. Então, esse é um típico viés. Outro viés,
É o viés do apostador que chama isso. Ou seja, nós sabemos racionalmente que evento prévio não altera evento futuro. Dando um exemplo, nós sabemos que se deu 3 pretos na roleta, a chance de dar um vermelho não aumentou em nada se der 10 pretos ou 20 pretos. A cada novo fator, a cada nova rodada, pode dar preto ou vermelho com exatamente 50% de chance. Mas, se você vai num cassino, você vê que depois de dar 5 pretos, todo mundo começa a apostar no vermelho. Né? Porque acha que a chance, não é possível que agora não dê vermelho. A chance de dar é a mesma. Por isso surgem frases do tipo, um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. A chance de cair o segundo raio é igualzinha, independente do raio que caiu antes. Né? Um avião caiu ontem, não vai cair um avião hoje aqui. Provavelmente não vai cair, porque é muito raro cair avião, mas a chance de cair é a mesma, porque estatisticamente, né, a chance de acontecer alguma coisa não é afetado pelo acontecimento anterior, estatisticamente falando, mas nós temos a sensação de que é. Então, esses são exemplos de vieses cognitivos que fazem com que a gente tome decisões equivocadas. Vou dar outro exemplo, que é muito usado no marketing. Se tem uma loja de esquina e nesta rua a vitrine põe uma bolsa por R$200 e nesta outra vitrine da outra esquina eu ponho bolsa de 500 por 250, vende 10 vezes mais a de 250 que a de 200, a mesma bolsa. Por quê? Porque eu tenho uma capacidade de comparar e achar que fiz um melhor negócio, não pelo valor absoluto, mas pelo valor relativo da comparação. E a gente precisa, isso chama-se viés de ancoragem. A gente precisa ancorar um determinado número ou conceito para aí tomar decisão. E muitas vezes, se eu estou negociando com você, você está me empregando e eu estou fazendo a entrevista de emprego com você. Se eu estou querendo ganhar 20, você está querendo pagar 10. Se eu disser primeiro, olha, a minha pretensão salarial é 20, nós vamos fechar por 17. Se você disser antes, não, a pretensão de quem eu pretendo pagar de salário é 10, nós vamos fechar por 13. Porque você ancorou o número anterior e em cima dele nós dois estamos tomando decisão. O viés da ancoragem acontece muito, né? O restaurante vai lá, coloca às vezes um vinho que não sai do cardápio, mas ele coloca um vinho a R$700 porque o vinho de 70 acaba ficando com uma percepção, né, de preço menor, né? Então, ancorar às vezes para cima, às vezes para baixo é muito importante. Então, são esses tipos. Então, você pega os vieses cognitivos, mais os algoritmos interferindo nesses vieses, mais o volume exacerbado de decisões que a gente tem que tomar. Lascou. Ou seja, Houston, we have a problem. Me ajuda, por favor, Esse é o assunto do livro. Mas você pode trazer alguma luz em meio desse caos, alguma técnica, alguma sugestão? Existem aí várias coisas, né, que de alguma maneira ajudam a pessoa a não deixar que esses vieses cognitivos ou que os algoritmos interfiram na sua decisão. Então, uma decisão é baseada em critério, qualquer que seja. O critério, ele é baseado num tripé. Primeira parte desse tripé, conhecimento. Segunda parte desse tripé, crença. Terceira parte desse tripé, expectativa. É baseado em conhecimento, crença e expectativa que a gente toma decisões. Então, para tomar uma decisão, o conhecimento tem que ser o mais alto possível sobre aquele fato, aquela pessoa. Ou seja, a minha decisão será melhor quanto maior for o meu grau de conhecimento sobre aquele tema, assunto ou pessoa. Crença. Se eu tenho uma crença de que uma pessoa do Nordeste tem menos eficiência que uma pessoa do Sul, o que é um equívoco brutal, mas tem gente que tem essa crença, não é? Ou se eu tenho uma crença ou um preconceito, porque crença e preconceito trabalham muito, de que uma pessoa que mora longe vai chegar mais atrasado do que a pessoa que chega perto. Ou que um produto chinês é Xing Ling. Eu estou dizendo qualquer critério, sem entrar no mérito. Sim. Aquilo é uma crença, não é? Que vai atrapalhar a minha decisão. Então, quanto mais baixa ela for, melhor.
Então, enquanto o conhecimento... A crença sempre atrapalha a decisão? A crença Ou sempre talvez atrapalha. Tem crenças que vão ajudar? Não. A crença sempre atrapalha porque a crença... Enviesa. Enviesa. É isso. Então é assim, eu deveria ter o conhecimento mais alto possível, a crença mais baixa possível e a expectativa média. Porque se eu tiver uma alta expectativa ou uma baixa expectativa, vai enviesar. Vou dar um exemplo. Se eu chegar para você e falar assim, assista na Netflix Fidel e o Cameraman. Um dos melhores filmes que eu vi na minha vida, o documentário. Jogou a expectativa lá em cima. Por mais que seja bom, você vai dizer, mais ou menos, o Walter exagerou. Não é? Se eu disser, olha, tem um restaurante que eu fui, é horroroso. O restaurante é caro, estaciona mal, o pessoal é grosseiro, comida não é boa. E você for lá, você vai saber assim, até que o Walter não é, também que não é tão ruim assim, porque a tua expectativa estava tão baixa que você... Foi uma espécie de ancoragem Foi também. uma espécie de ancoragem. Então é assim, sempre que você quiser tomar uma decisão, procure ter autoconhecimento, baixa crença, desvista-se das suas crenças, né? Esteja aberto para ouvir e mudar seus conceitos ou preconceitos e uma expectativa média. Uma expectativa neutra. Neutra, para que você aí possa tomar decisão. Eu vou compartilhar algo que eu faço quando eu vou tomar decisões mais relevantes, decisões mais estratégicas. Porque geralmente as decisões que drenam muita energia, que eu percebo na minha caminhada, é quando você tem um dilema, né? Quando você tem duas ou mais opções muito boas e você não tem clareza, não fica óbvio, eu vou fazer A ou B. Certo. Aí o que eu gosto de fazer? Vê se é uma boa, tá, Walter? Tá, eu crio um conselho mental na minha cabeça de 4 a 7 pessoas. Por que eu gosto desse intervalo numeral entre 4 e 7? Menos que 4, eu acho que corre o risco de ficar pobre a quantidade de opiniões. E mais que 7, eu acho que pode criar uma confusão mental. Então eu penso lá, 4 a 7 pessoas que têm ali, né, conhecimento, têm competência, tem contexto para eu consultar aquela pessoa. Isso. A pessoa não sabe que está no meu conselho mental para tomar aquela decisão e escolher uma opção frente àquele dilema. Aí eu ligo para cada um, vou ouvindo as opiniões, vou jogando no liquidificador aqui na minha mente, aí depois eu jogo a minha opinião, bato aquilo ali tudo e decido. Parece que quando eu vou ouvindo pessoas sensatas e boas, eu vou conseguindo tirar a neblina, dar clareza e criar um pouco mais de autoconfiança para bater o martelo. Por que pesquisa, normalmente você consulta muitas pessoas? Porque você vai tirando o viés. Quanto menos pessoas, mais chance do viés interferir. Quanto mais pessoas, menos chance de interferir. Quanto mais pessoas você consultar, mais você vai ter conhecimento sobre aquele fato. Então, seu conhecimento vai estar cada vez mais alto, quanto mais pessoas que entendam daquilo, ou que você acha que entendam, vão falar alguma coisa a você. Por outro lado, você vai reduzir a crença, porque vai ter um que vai ter um preconceito a favor, outro preconceito contra, e você vai, portanto, vai notar que não é para ter preconceito nem crença. E terceiro, a expectativa vai ser média, porque pessoas diferentes vão ter comentários diferentes sobre aquilo e a tua expectativa vai ser média. Então, no fundo, o que você faz nesse exercício mental é exercer isso que eu estou sugerindo: conhecimento alto, crença baixa, expectativa média. Com uma ferramenta, eu acho que você matou a charada. Pesquisa, né? Pesquisa. Se você pesquisa, você vai ter tende a ter uma decisão, né, mais menos enviesada, com menos chance de risco de enviesar pela crença, pelo preconceito ou pela expectativa alta ou baixa daquilo. Legal. Ô, Walter, uma pergunta agora curiosa, caspiciosa, né? Como é que no médio e longo prazo a gente fica tão inteligente como você? que sugestões práticas ali? É muita leitura, eu tô falando sério. É muita leitura, são as diferentes experiências, ou é um gosto pessoal também, enfim, o que é o componente de coisas assim que trouxe essa elasticidade no seu cérebro? Primeiro, eu não acho que eu sou mais inteligente que ninguém, sinceramente, acho que eu sou mais curioso que todo mundo. Mas pode deixar que eu ache, por você. Tá, mas eu estou dizendo o seguinte, eu sempre procurei ser um CEO. E o que quer dizer um CEO? Que eu acho que inclusive serve isso para as empresas também. Eu sempre procurei me municiar de curiosidade, entusiasmo e otimismo. Daí o termo CEO. Tá? Ou seja, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, por isso li muito. Sempre fui muito entusiasmado, por isso aguentava a resiliência da inovação, porque incomoda, né? Você estar constantemente mudando, você precisa ser muito resiliente, e só uma pessoa entusiasmada tem essa resiliência, né?
E terceiro, sou uma pessoa otimista. Acho que tudo melhora, que por pior que estejam as coisas, tem uma chance de melhorar, que o mundo é pendular, que está sempre indo para um lado e depois volta para um centro. Então eu acho que essas 3 características, que são características de essência e de existência. Nós nascemos com uma essência e depois vivemos e ganhamos existência. Eu acho que a essência com que eu nasci e a existência que eu tive com pais super criativos, super divertidos, uma vida bastante múltipla e variada, trouxe essas 3 características que eu acho que são fundamentais para qualquer pessoa. Curiosidade, entusiasmo e otimismo, daí o termo CEO. Que legal, que legal. Agora vamos imaginar, Walter, que esse microfone aí ganhou superpoderes, tá? Ele foi amplificado e milhões de empresários vão ouvir a sua próxima fala, né? Então a nossa audiência do podcast foi exponencializada nesse momento aqui agora, né? Pensando num dono, numa dona de empresa, da realidade de 80% do público que me acompanha, que ali aquele empresário, aquela empresária que tem entre seus 30 e 200 colaboradores, às vezes um pouco mais ou menos, enfim. Que recomendação prática na atitude do dia a dia dessa pessoa, ou que elementos que você quer deixar assim que olha para isso porque você não está olhando. O que vem aí? Olha, misturando assim, razão, intuição, para deixar de mensagem que o microfone está amplificado. Entende? Hein? Tá bom. Olha, eu diria, em primeiro lugar, falando, porque detrás de um CNPJ tem um CPF. Não podemos esquecer isso nunca, tá certo? Sempre então, é importante falar em termos pessoais primeiro. Eu diria o seguinte: se você quiser ter sucesso, o mundo te empurra. Se você quiser ser feliz, o mundo te abraça. E essa é uma decisão que você tem que tomar desde muito cedo. O que você quer? Se você quer ter sucesso, o mundo vai te empurrar. E porque você vai em busca do sucesso, com denodo, com obstinação, você até vai ser feliz lá na frente. Porque você vai chegar lá. Se você quiser ser feliz, o mundo vai te abraçar, vai te acarinhar, vai cuidar de você. E porque você foi, entre aspas, confortado por esse mundo que era o que você queria, você até vai ter sucesso. Então, você pode ser feliz e ter sucesso, mas a ordem é inversa dependendo do que você quer. Por isso, a primeira coisa é: conhece a ti mesmo. Essa frase famosa, né? Que é assim: o que a gente quer? Eu optei por querer ser feliz e o mundo me abraçou. Tenho amigos que eu admiro, respeito, que quiseram ter sucesso e o mundo empurrou para eles irem em frente, né? Para de alguma maneira irem em busca obsessivamente daquele sucesso, e hoje até são felizes e realizados porque chegaram lá. Então, não é uma questão de o que você ganha ou perde. Você pode chegar lá nos 2 caminhos, mas eles têm uma sequência diferente. E todo empreendedor tem que pensar nisso na hora de construir o seu plano de vida. A segunda coisa é no plano corporativo. Está cada vez mais claro no mundo, eu diria, digital, o metaverso, que é assunto, inclusive, né, de um dos livros, né? Assim, fica cada vez mais claro que há um novo tripé nas empresas para que elas tenham sucesso. E empresas de qualquer tamanho. Uma empresa, para ter sucesso daqui para frente, ou para ser feliz, não é? Portanto, ter sucesso, ela precisa ter simplicidade nos seus produtos e serviços, ela precisa ter flexibilidade nos processos e precisa ter individualidade na relação. Ou seja, os produtos que ela oferecer, os serviços que ela oferecer, tem que ser simples, fáceis de você adquirir, fáceis de compreender, fáceis de usar. Depois, tem que ser flexível no processo. Você tem que oferecer a chance daquele que quer adquirir seu produto ou serviço comprar do jeito que ele quer e não do jeito que você quer vender. Então, às vezes o cara quer comprar na loja e receber em casa, às vezes quer comprar em casa e retirar na loja, às vezes quer comprar na loja e retirar na loja, às vezes quer comprar em casa e receber em casa. Eu tenho que montar uma estrutura, eu que me vire para uma flexibilidade de processos na relação com o meu cliente. E terceiro, individualidade das relações. Hoje o Big Data, os algoritmos permitem que eu trate pessoas diferentes, apesar de aparentemente iguais. Pessoas estão exigindo esta individualidade na relação.
E o mundo permite que a custos permissivos eu consiga hoje entender que se alguém é meu cliente há 10 anos e o outro acabou de entrar na minha loja, eles merecem tratamento diferenciado. Tá certo? E a individualidade vai além, até nos produtos que nós estamos fazendo hoje. Então hoje eu entro numa Nike na Quinta Avenida em Nova York, não mais para comprar um tênis entre 100 opções que estão na prateleira. Eu vou lá e junto com os técnicos da Nike, produzo o meu tênis. É uma forma de individualizar o produto, não apenas o serviço ou o atendimento. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: sempre que a gente for montar um negócio, seja prestação de serviço, ou fábrica, ou loja, simplicidade, facilidade nos produtos ou serviços, flexibilidade nos processos, individualidade na relação. Uau! Eu vou colocar um superpoder aqui no meu microfone também e amplificar ele para milhões de pessoas. Continue fazendo o que você fez ao longo do tempo nos ouvindo aqui. E eu vou continuar fazendo o que eu fiz aqui, que é a gente sentar na cadeira de aprendiz. E para a gente ser aprendiz, a gente precisa exercer a nossa humildade, abrir os nossos ouvidos, né? Enfraquecer ali os nossos corações para poder absorver aprendizados, porque grandes líderes são eternos aprendizes. Que a gente possa sempre nutrir a nossa humildade, a nossa vontade de aprender. Walter, eu vou falar daqui a pouco, tá? Vou fazer uma contagem. 3, 2, 1, vou falar para aquela câmera pode e você fala para essa acelerar. Beleza? Tá bom. Vamos pedir para os empresários acelerarem geração de emprego, resultados, suas vidas, sabendo que acelerar também envolve saber a hora de ter um descanso, uma parada, né? Até porque nenhum CNPJ vale um AVC. Exatamente. Muito menos um infarto, né? Muito menos um infarto. E bons pilotos no autódromo, eles têm boas voltas porque eles sabem o momento de frear. É isso mesmo. Pisar e acelerar é fácil. Então vamos lá, hein, Walter? 3, 2, 1, pode! Acelerar!